Vamos começar com a questão 1. Indique se cada um dos elementos, esses aí que eu não vou ler, pertence ou não a cada um desses conjuntos. No conjunto A, fala que x, só fala assim, x tal que x é inteiro. Aqui não tá falando nada sobre o x antes, não. O que tá falando é aqui, ó. X é inteiro. Então, quem é dessa turma desses 4 que são inteiros? O 3 e o menos 4. Agora, nós temos que escrever direitinho, né? Primeiro lá é menos 4. Então, menos 4 pertence a A. Depois, 1/3. Ó, a linha do caderno, 1/3. Ele não tá no conjunto, então não pertence a A. O próximo, 3, pertence a A. E 0,25 não pertence a A. Então, tá aqui a resposta. Conjunto B. Tá falando x, até aqui não falou nada. Tá o quê? X é menor que 1. Quais desses números aqui são menores que 1? Ó, o menos 4 é menor que 1. 1/3 é 0, como é que a gente descobre? É só fazer assim, ó. 1 dividido por 3. Dá 0. Aí coloca o 0 aqui. Aí dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. E deu uma dízima periódica, que vai ficar 3, 3, 3, 3. Então, isso aqui é 0, 3, 3, 3. É menor que 1. Outra forma de ver isso é... O que é 1/3? É 1 dividido por 3. Se você pega 1 e divide por 3, ele não pode ser maior que 1. Ele vai ser um número menor que 1. Então, 1/3 também está aqui. O 3 é um número maior que 1 e 0,25 também está aqui, que é um número menor que 1. Então, nós temos que escrever lá. Começando com menos 4, pertence a B. Depois, 1/3, pertence a B. Próximo, 3, não pertence a B. E o outro é o 0,25, que pertence a B. Agora, nós vimos aqui uma equação do primeiro grau, né? Na letra C. Temos que resolver ela primeiro. Ó, vou resolver aqui em cima. Tem que isolar o x. Então, desse lado aqui tem que aparecer o x, desse lado aqui, um número. Então, aqui vai ficar 15x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 15. Não esquece, esse número aqui é que divide aqui. Então, x vai ser... Eu vou dividir em cima e embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Olha só, que é esse número aqui. Então, os outros não pertencem a esse conjunto, só ele, porque a resposta do x só foi ele. Você vai escrever, ó, menos 4 não pertence a C. C maiúsculo, viu, gente? Porque é conjunto. C minúsculo aqui é só alternativa. Então, 1/3. Como tem vírgula, você pode colocar ainda ponto e vírgula também. Isso aqui não pertence a C. Isso. Na letra D tem 1/4. Como é que a gente descobre quem é o quarto? Dividindo 1 por 4. Não deu, coloquei 0, coloco um 0 lá. Aí deu 2. E esse aqui a gente já sabe que é 3, 3, 3. Então, vamos lá. Quem tá nesse conjunto? O menos 4 não tá, porque vem depois do menos 2. 1/3 é 0,333, que vem depois desse 0,25, então também não tá.
O 3 também não tá, que também é depois de 0,25. E o 0,25. O 0,25 é exatamente esse, que tá no conjunto, por quê? Porque tem um tracinho aqui embaixo. Então, aqui só tem o 0,25. Aí, como é que a gente escreve? Começa lá de novo, no menos 4, não pertence a D. Depois, 1/3 não pertence a D. Depois vem 3, que também não pertence a D. E por último, 0,25 pertence a D. Questão 2. Considerando que F é o conjunto dos X, tais que X é o estado sudeste brasileiro, e G, X, tal que X é capital de um país sul-americano. Quais das sentenças seguintes são verdadeiras? Essa questão é um pouquinho chata porque ainda tem que pesquisar um pouquinho de geografia, né? Mas a internet tá aí, gente. Antigamente você tinha que ir na biblioteca e ficar anotando um monte de coisa. Você vai na internet e digita capital de países sul-americanos e vai aparecer uma lista para você. Você só anota e observa. Eu não vou fazer essa pesquisa para você, porque, né, você tem que pesquisar para aprender. Mas eu vou ensinar aqui através da pesquisa que eu fiz. A letra A. Rio de Janeiro pertence a F? Sim. São 4 estados do Sudeste brasileiro, e um deles é o Rio de Janeiro. Então, verdadeira. B. México pertence a G? Para começar, México não é uma capital, que está falando que são as capitais. México é um país. Então, falso. C. Lima não pertence a G. Lima é a capital do Peru. O Peru é um país sul-americano. Aqui está falando que não pertence. É falso. Letra D. Montevidéu pertence a G. Montevidéu é a capital do Uruguai. O Uruguai é um país sul-americano. Aqui está falando que pertence, então é verdade. Letra E. Espírito Santo não pertence a F. Espírito Santo é um dos estados do Sudeste brasileiro. Tinha que aparecer que pertence. Como não apareceu, então é falso. F. São Paulo pertence a F. São Paulo também é um estado do Sudeste brasileiro. Se falou que pertenceu, então tá certo. Verdade. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das sentenças a seguir. Seguintes. 0 pertence ao vazio. Vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Nada pertence ao vazio. Então é falso. Letra B. Esse conjunto, AB, pertence a esse conjunto. Gente, quando usa pertence, o primeiro tem que ser elemento. Isso é um conjunto. Se tivesse um conjunto aqui dentro desse jeito, aí seria. Mas aqui não tem, então é falso. Isso aqui seria verdadeiro se fosse isso aqui. Caso algum aluno venha perguntar, professora, você não explicou, você só falou. Para que isso fosse verdadeiro, teria que existir isso aqui. Esse caso aqui é verdadeiro. Letra C, eu tenho que resolver essa equação e ver se a resposta é 2. Vamos lá. Então, o 9 não está no lugar certo, ele teria que estar aqui. Então, se ele está aqui, agora ele é negativo. Então, 13 menos 9 dá 4. X vai ser 4 dividido por 2. X é 2. Certo? X é 2. Ok. Então, é verdade. Letra D. A pertence a esse conjunto. Ó, aqui dentro. Nesse caso, na letra B, você não viu esse conjunto aqui, tá vendo? Eu mostrei aqui, ó. Ó, o conjunto aqui dentro. Por isso, nesse caso, pertence. Aqui, ó. A. Cadê A dentro do conjunto? Ó, aqui. A está aqui dentro. Então, é verdade. Letra E. Na questão, acho que tinha isso aqui, ó.
É porque é meio complicado digitar no computador. E um programa que eu uso não tá dando muito certo, então eu tive que fazer uma montagem. Por isso que as letras estão um pouco diferentes. Quem sabe da próxima vez eu faço uma coisa que não fique tão estranha. De toda forma também não ia dar não, porque eu... deixa pra lá. Continuando aqui, ó. X tá o quê? X é maior que zero e x é menor que zero e x é maior ou igual a zero. Como é que dois números podem ser maior, um mesmo número, ele pode ser maior e menor que alguma coisa? É impossível, um número não pode ser maior e menor que alguma coisa ao mesmo tempo. Então é vazio. O conjunto dos números que obedecem isso aqui, ó, não tem nenhum número aqui que obedece. Então é vazio, quer dizer que não tem nenhum conjunto que faça isso. F, vazio pertence a esse conjunto. Vazio, olha o vazio aqui dentro, tá vendo? Se você tá vendo o vazio aqui dentro, então ele pertence. Verdade. Sendo M 0, 3, 5, classifique as sentenças seguintes em verdadeira ou falsa. De novo. Mais uma vez. 5. Você tá vendo o 5 lá dentro do conjunto M? Tô vendo. Então é verdade. Próximo, letra B. 3. O 3 agora tá com esse sinal aqui, ó. Você lembra que sinal é esse? É o sinal de contido. Só que a gente usa ele entre dois conjuntos. Isso aqui é um elemento, não é um conjunto. Você tinha que usar pertence, então é falso. Pertence ou não pertence? Isso aqui tá errado porque isso aqui é um elemento e não um conjunto. Próximo, letra C. Vazio pertence a M. Quando eu vejo pertence, eu tenho que olhar se está dentro do conjunto. Você tá vendo o vazio aqui desenhado? O vazio não tá ali, então é falso. Letra D, 0 pertence a M, ó, tá a linguagem certa, tá vendo? Pertence é elemento e conjunto. Só que, vamos ver, o 0 tá lá dentro de M, ó o 0 aqui, ó. Então, verdade. Letra E, vazio está contido em M. Agora sim, ó, o contido é para conjunto e conjunto. O vazio é conjunto, M é conjunto. O vazio está contido em M, você não precisa nem olhar. Toda vez que aparecer isso aqui, esse vazio contido em alguma coisa, você sempre vai por verdade. O vazio está dentro de qualquer conjunto. Você não precisa olhar qual é o conjunto, não. É sempre verdade. Zero e vazio são iguais? Isso, o zero, é um elemento. Vazio é um conjunto. Então, não são iguais. Falso. G. Zero pertence ao vazio? Vazio não tem nenhum elemento. Então, é falso. H, 0 está contido em M? De novo, 0 é um elemento. Isso aqui, ó, é para conjunto e conjunto. Então, você nem olha nada. É simplesmente falso. 10. Sendo esses conjuntos que eu não vou ler, classifique em verdadeiro ou falso. Aí, você vai fazer assim. Na letra A, tá falando se B está contido em D. Quer dizer, B está dentro de D, todos os elementos de B, você vai encontrar eles em D? Então, você vai olhar. Pega um elemento de B, 2. Ele tá dentro de D? Olha lá, ó, 2. Tá vendo? Pegou o 2 tá lá. Próximo, 3. 3 tá dentro de D? Sim. Todos os elementos de B são elementos de D. Então, B tá dentro de D. Isso aqui é verdade. B. A está contido em B. Vai pegar de novo. A, esse conjunto, cada elemento e olhar se tá em B. 1 tá dentro de B? Não, não tem 1 aqui. Então, furou aqui, pronto, falso. Letra C. A não está contido em C. Vamos olhar agora o conjunto A e o C. A tem um elemento aqui, ó, 1. Vou olhar lá no C, tem também. A tem o 2. Tem 2 no C? Não. A não está contido em C. Aqui tá falando que não está contido, então é verdade. Letra D. D contém A, tá vendo? Está contido. Está contido, contém. Contém é o contrário, quer dizer que A está dentro de D. Agora a gente vai olhar lá, ó.
vai pegar o A primeiro. A tem o elemento 1. Vou olhar lá no D, tem 1 também. Aí, eu vou olhar agora o 2. 2 está aqui, 2 está no D também. A está dentro de D, então isso aqui é verdade. D tem o A dentro dele. C não contém B. Então, vamos pegar primeiro o B e olhar. Dentro de B tem o 2. Vou olhar no C. Tem 2 aqui? Não. Então, B não está dentro de C. B não está dentro de C. C não contém B. Verdade. F. C igual a D. Para ser igual, todos os elementos têm que ser iguais. Quer dizer, os elementos de C têm que estar dentro de D, os de D estão dentro de C. Os dois elementos têm que dos dois conjuntos têm que ter os mesmos elementos. Então, vamos lá, ó. Olha só de você olhar a quantidade de elementos, aqui tem 3 e aqui tem 4. Você não precisa nem olhar, tá faltando um 2 aqui, ó. Então, eles não são iguais. Falso. Questão 11. São dados esses dois conjuntos, determine o conjunto Z, tais que Z pertence a B e não pertence a A. Quando eu quero um conjunto com os elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem a outro, quer dizer, ó, pertence a B e não pertencem a A. Você vai encontrar B menos A. Vamos entender quem são os elementos dos conjuntos. O conjunto A vai ser X, tais que X é um número ímpar positivo, tá? Deixa guardada aí essa informação. B é um número Y, tá o quê? Y é um número inteiro entre 0 e 4. Vou escrever B aqui. 0 não entra. Tá vendo, gente? Não é só vocês, não. Essas chaves, a da direita é mesmo complicada de fazer. Agora, eu vou começar a calcular B menos A. Vou escrever lá, o B menos A. Como é que calcula B menos A? Copio primeiro. Quem é B? 1, 2, 3, 4. E vou apagar quem está em A. Menos A. Apago quem está em A. Quem é que está em A? Vai ser esse aqui, ó. Um número ímpar positivo. São todos positivos, então vou apagar quem é ímpar. Pronto, tirei esses dois. Só que eu não vou deixar a resposta feia assim, né? Vou reescrever aqui, ali é a conta. Isso, B menos A é 2 e 4. 12. O conjunto A e quer ver quais são verdadeiras. Vamos lá. Letra A. C não pertence a A. Então, nós temos que olhar se C está lá. C. Esse pequenininho C aqui, ele tá aqui dentro? Olha ele ali, ó. Ele pertence. Aqui tá falando que não pertence. Então, é falso. B. O conjunto C pertence a A. Eu posso escrever dessa forma, não tá errado. Se o C desse jeito aqui estivesse dentro do A. Tá lá? Não. Como é que isso ficaria verdade? Se o A fosse esse conjunto aqui, ó. Aí você ia olhar. O C com duas chaves tá lá dentro, olha ele aqui. Então, isso aqui seria verdade. C, o conjunto com esses dois elementos A e C está contido em A? O que você vai fazer? Vai pegar o A e olhar se ele está lá dentro de A. Olha lá. Vai pegar o C e olhar se ele está dentro de A. Todos os elementos desse conjunto estão dentro do conjunto A. Então, isso é verdade. O conjunto com A e B como elementos pertencem a A? Não. Da mesma forma que eu falei lá daquele outro, ó. Isso é falso. Por quê? Para isso ser verdade, o conjunto teria que ser esse aqui, ó. Aí você ia olhar, esse conjunto tá aqui dentro? Está, verdade, mas naquele caso lá não tá não. O conjunto com B como elemento está contido no conjunto A? Quando está contido, você vai olhar cada um dos seus elementos, ele tá lá. O conjunto, o B, ele está dentro do conjunto A? Olha lá, ó. Então, é verdade. F.
Para esse conjunto estar contido no conjunto A, você tem que olhar cada um de seus elementos. A está lá, B está lá, C também. Então, verdade? E outra, ele não só está contido, como ele também é igual ao conjunto A. Considere as sentenças seguintes. 1. Vazio é igual a o conjunto do x, tais que x é diferente de x. Quer dizer aqui o quê? Que ele está querendo falar como é o conjunto vazio através de uma propriedade. Essa propriedade diz que todo elemento é diferente dele mesmo. Tipo isso aqui, ó, 3 é diferente de 3. Só que isso é absurdo. Não tem nenhum elemento que vai fazer isso aqui ser verdade. Então, não tem elementos nesse conjunto. Se não tem elementos nesse conjunto, ele realmente é o vazio. Verdade? 2. Vazio está contido, você nem precisa terminar de ver. O vazio está contido em qualquer conjunto. Verdade, você não precisa olhar o que tem na direita, não. Vazio pertence. Agora, quando é pertence, você tem que olhar se o elemento está lá dentro. Vazio está aqui dentro do conjunto? Está. Verdade. O que acontece? Quando eu tenho essas chaves é a mesma coisa que a palavra conjunto. Então, eu tenho o conjunto vazio aqui dentro, quer dizer que aqui dentro ele é um elemento do conjunto, porque essas chaves é a mesma coisa que eu escrever a palavra conjunto, tanto que eu não preciso escrever assim, ó. O conjunto A, se eu escrever assim, conjunto, tá errado, porque isso aqui é redundância. Você vai escrever conjunto com as chaves e conjunto de novo. Então, se você for escrever A é conjunto, você não precisa usar a chave. Você escolhe ou a palavra ou a chave. Então, na 4, olha aqui. Nem preciso falar, né? Verdade. O vazio está contido em qualquer conjunto. Você não precisa olhar qual é, não. Quais dessas sentenças são verdadeiras? Todas. E é isso aí. Resolve os exercícios e depois eu resolvo mais. Mas, ó, gente, todos os exercícios que eu passar aqui, eu já vou falar lá no grupo. Não simplesmente assiste, não. Tenta resolver, depois olha o que eu fiz. Se você ficar assistindo sem tentar antes, não vai adiantar nada, você não vai aprender. Então, até a próxima vez, viu? Tchau!